paz do Senhor, amados. É um prazer enorme poder gravar esse vídeo para que possamos refletir e glorificar o nome do Senhor, principalmente porque mesmo de longe nós estamos perto um do outro. O Senhor tem feito isso por nós, como igreja do Senhor. Então, eu gostaria de chamar os irmãos a orar comigo nesta hora e que nós iniciamos mais um culto na presença do Senhor e que o nome do Senhor seja grandemente exaltado. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nós queremos glorificar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós nos colocamos diante da Tua face e confessamos os nossos pecados, porque sabemos, Senhor Deus, da dureza do coração do homem e grandes são os nossos pecados. Sabemos que muitas vezes não fazemos aquilo que o Senhor deseja, quer e ensinou, por isso nós suplicamos a Ti, perdão, Senhor. Renova a comunhão de cada um da Tua igreja com o Senhor. Fortaleça-nos a nossa fé para que venhamos a cada dia exercer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós e que o nome do Senhor nos lábios da Tua igreja seja grandemente exaltado. Que a presença do Senhor seja grandiosa e notória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 32. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 44. Vamos dar um tempo, para a igreja abrir e suplicar ao Senhor que nada venha abalar a nossa fé, que nada venha nos tirar a certeza de que o Senhor, sendo dono da vida, é que cuida de nós e que tudo o que acontece neste mundo está totalmente nas mãos do nosso Deus, que nada acontece por um acaso, Que o Senhor possa nos ensinar, renovar o nosso entendimento e colocar isso no coração daqueles que não entenderam. Antes de mais nada, eu gostaria também de pedir aos irmãos que lembrassem daquelas pessoas que estavam visitando a igreja, aqueles que ainda não fazem parte da membresia, aqueles que os irmãos conhecem, que os irmãos possam estar ligando, perguntando como é que está, Porque é um momento de isolamento. Vamos ler a palavra do Senhor, então. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se
em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amados irmãos, querida igreja, que saudade de vocês. Mas Deus está nos ensinando que a importância que nós temos uns para os outros, mesmo nas nossas diferenças, mesmo quando a gente não concorda um com o outro, porque somos seres humanos, somos servos escolhidos, uma nação eleita, um povo adquirido, um povo escolhido por Deus para glorificar o nome do Senhor, para ser igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nós sempre gostamos, pelo menos na nossa igreja, nós tivemos sempre um amor muito grande pela palavra de Deus. E nós temos aprendido muito a Bíblia. E temos aprendido também que temos a necessidade de exercermos aquilo que a gente aprende. Porque não adianta você pregar aquilo que você não vive, ou você ler para outro aquilo que você não vive. E o Senhor aqui, Ele nos exorta para a vigilância. Muitas vezes, o nosso dia a dia, ele é tão difícil que a gente muitas vezes esquece que nós não estamos vivendo para este mundo. Nós não temos compromisso nenhum com este mundo. O compromisso nosso é com Deus e com a eternidade. E muitas vezes, muitos servos do Senhor, muitos crentes em Jesus, se apegam demais ao mundo, esperando algo maravilhoso. O Senhor nos diz que teríamos aflições, que seríamos abençoados sim, como temos sido, mas que também teríamos aflições. Essas aflições é justamente para isso, é para que a gente não tenha nenhum acordo com este mundo, porque a própria palavra já diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós sabemos o que o inimigo da nossa alma tem feito. E muitos têm perdido a fé e apostatado dela. E nós temos o compromisso como igreja de propagar a palavra de Deus. Exatamente isso que a gente quer trazer para a igreja hoje. Nós sabemos que o Senhor está tratando com o mundo. A Europa, como eu estava ouvindo o reverendo Hernandes pregar, é o berço da reforma protestante, onde tudo aconteceu, onde o cristianismo ele cresceu, propagou por todos os lugares, iniciou mais ali na Europa. E hoje a Europa é o berço do ateísmo. Hoje a Europa é o berço do homossexualismo. Igrejas fazendo, casamentos entre homossexuais.
E não estou aqui também criticando o homossexual, porque ele tem que ser também o nosso amor e ser também amados, cuidados e zelados pela igreja. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Deus tem tratado com o mundo. Deus tem mostrado a este mundo que ele é Deus e que tudo acontece de acordo com a vontade dele. Sabemos que não é a primeira vez que uma pandemia acontece neste mundo. Nós já tivemos muito. Nada tem matado mais neste mundo do que a dengue. Mas esse vírus em especial que nos limitou a ficar em casa, ele segregou um povo justamente porque ele é arrebatador. Ele pega numa facilidade muito grande e faz um estrago grande também, com muita rapidez. Eu creio pela fé que da mesma forma que o Senhor curou o mundo da gripe espanhola e de tantas outras epidemias e pandemias e pragas, ele também vai nos conceder esta bênção. Mas o Senhor está tratando com o mundo sim, para que todos saibam que ele é Deus e que tudo está diante da face dele, ele faz bem o que lhe aprouver. O homem se afastou do Senhor totalmente. Até mesmo aqueles que acreditam na palavra, aqueles que criam no Senhor, já não creem mais. A nossa preocupação é muito grande quanto a isso. Os nossos jovens, quando chegam na faculdade, muitos deles, eles apostatam da fé. Nós temos orado pelos nossos jovens, nossos amores, que é uma idade difícil como adolescente também, nossa preocupação, porque muitos têm esquecido de uma coisa, que a igreja tem uma responsabilidade muito grande. Eu penso que todas as pregações deveriam de lembrar ao povo que tá visitando a igreja e o povo da igreja, a igreja em si, que Jesus vai voltar. Que Jesus voltará. Jesus vem buscar a sua igreja. A gente não sabe o dia nem a hora, como aqui está dizendo aqui. Se o ladrão soubesse, né? Se o dono de casa soubesse a que hora que o ladrão viria para roubá-lo, iria estar ali vigiando. Então, aí o Senhor nos diz, considerar isso, né? Porque ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus voltará. Jesus quer que a igreja desapegue do mundo. Muitos dos nossos irmãos também têm ido nessa pandemia. Muitos de nós estamos sendo afligidos, perdendo parentes, perdendo amigos, com um monte de irmãos internados, orando por eles. Mas sabemos que tudo isso é para a gente compreender que nós não temos que ter apego com este mundo. Por isso, eu deixo essa palavra aqui para a igreja amada. Que quando o Senhor nos libertar da pandemia, porque o Senhor vai entrar com a providência, porque tem um povo que está orando e o Senhor ama a sua igreja. Que os irmãos possam lembrar que nós precisamos deixar as picuinhas, as coisinhas pequenas para lá e estar mais atentos ao amor entre irmãos, a paciência, a compreensão, a educação uns com os outros,
o respeito, né? Isso é muito importante, respeitarmos uns aos outros e nos comprometermos a estar verdadeiramente nos amando. Entregamos, Senhor, diante do Senhor, a palavra lida, que o Senhor possa realmente estar nos fazendo atentos a cada dia, que o Senhor possa estar transformando as nossas vidas, que o Senhor possa nos ensinar com amor e até com vara. Receba, Senhor, a gratidão da tua igreja. Guarda os seus anciãos. Guarda, Senhor, os nossos irmãos que estão acamados e estão com este vírus ou com outras doenças. Meu Deus, cura os nossos irmãos. Livra-nos de todo mal. Preserve a vida dos teus servos e servas. Nos livre da violência deste mundo. Sê, Senhor Deus, o nosso ajudador, o nosso Pai, o nosso Senhor, em todos os instantes. Nós te amamos e te adoramos, te engrandecemos, porque o Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso alto refúgio. É a pedra angular em quem temos firmado os pés. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Do Senhor. Vou estar lendo Provérbios 3, versículo 9 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, quando falamos de oferta e dízimos, vimos bastante sugestões e opiniões, mas o que a Bíblia fala a respeito de oferta e de dízimo? A palavra do Senhor fala que nós devemos honrar o Senhor com os teus bens, como nós acabamos de ler, e encherão fartamente os teus celeiros. E a palavra de Deus não está querendo dizer que você tem que dar para você receber, porque Deus, ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor fala que nós temos que dar com amor, que é para o Senhor, né? E consequentemente vai vir coisas boas, porque Deus, ele é amor, Deus é bom, né? Deus, ele honra os seus, porque Deus, como eu disse, conhece o nosso coração. A oferta é aquilo de amor, aquilo do que nós pensamos dar, aquilo que vem na nossa mente, aquilo que o coração ele quer, seja R$1, seja 2, seja 10 centavos, porque a palavra também do Senhor mostra sobre a viúva. A viúva, ela deu de coração aquelas últimas moedas. Então, não é dar mais, mas sim de coração. Nós devemos honrar a casa do Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor com nossos dízimos
e com nossas ofertas. E com isso, Deus irá encherá nossos celeiros, transbordarão de vinhos nossos lagares, né? Nunca irá faltar, porque Deus é amor. E sejamos fiéis na casa do Senhor com nossos dias de oferta. Senhor nosso Deus, nós colocamos todas as pessoas da nossa igreja em tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a cada dia colocar os nossos corações fidelidade ao Senhor na tua casa. Que nós viemos, ó Pai, ser fiéis e obedientes ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Coloque, ó Pai, amor aos nossos corações a cada dia pela tua casa. Que nós venhamos, ó Pai, a cada dia ser dizimistas, fiéis e ofertantes para a tua obra, Senhor. Abençoe o teu povo. Essa oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus é fiel.
Bom dia, irmãos. Nesta manhã eu quero trazer aos nossos corações uma pequena meditação sobre uma preocupação que está no meio de nós, os pastores, os líderes cristãos, sobre as práticas, algumas práticas que têm entrado para dentro de nossas igrejas, de nossas famílias. São coisas que não são convenientes a crentes e que estão aceitando tranquilamente dentro de nossos lares. O apóstolo Paulo, preocupado com essas práticas, ele escreveu tanto a Timóteo quanto à igreja da Galácia sobre esta preocupação. E eu quero fazer uso dos dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, registrado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, que assim diz a Sagrada Escritura: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Também, queridos, ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, algo que a carne produz. Ele descreve esses elementos a se registrar. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir ao Senhor auxílio para entender a Tua palavra. Que a palavra por si já vem falar aos nossos corações como alertas, como preocupações, ó Deus, para termos uma prática de vida de santidade. Que não sejamos, ó Deus, amigos do mundo, a obedecermos às ordens, os ditames do mundo, mas que sejamos amigos do Senhor e que tenhamos o conhecimento da vontade do Senhor para nós, que é boa, agradável, perfeita, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo ou pensando ao escrever essas palavras, tanto à igreja quanto ao pastor jovem Timóteo, é de que os crentes, o líder, não pode aceitar todos esses ensinos, todas essas práticas dentro da igreja. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo em uma sociedade permissiva. E o que é ser permissivo? Ser permissivo é tolerar alguma coisa, quando o que é tolerado ao mal, então há um problema. E quando nós passamos a tolerar aquilo que a palavra de Deus condena, isso traz uma grande preocupação, um grande problema para o meio das nossas famílias, para a igreja do Senhor Jesus. E a nossa sociedade, ela está sofrendo hoje do problema da permissividade. Isso porque muitos males estão sendo aceitos e tolerados, tornando nossa sociedade degenerada e depravada. Essa mensagem, queridos, revela claramente o que torna uma sociedade permissiva, com o apelo para que os cristãos ajam com justiça agora, a fim de não sofrer as consequências de uma sociedade permissiva e degenerada futuramente. Quando a igreja, há anos atrás, aceitou o chamado ecumenismo, nós vimos um esfriamento total na igreja presbiteriana, especialmente aqui no Brasil,
Quando nós olhamos para a igreja, em outros países nós vamos verificar também essas igrejas sofrendo consequências por causa da tolerância. Isso é preocupante nos nossos dias, no nosso meio. Quando algumas famílias, quando alguns membros têm aceitado esses ensinos, essa prática do mundo em nosso meio. Por isso, queridos, eu quero trazer a nós nesta manhã, primeiramente, um retrato de que é uma sociedade que é altamente permissiva, o que a igreja tem feito diante disso. Queridos, nós temos visto que a imoralidade de alto nível é aceita e exibida abertamente. Há casos desenfreados de má conduta sexual dentro de nossas igrejas, como adultério, como fornicação, como estupro, como homossexualidade, como a bestialidade, o transgênero. Há um abuso flagrante da instituição do casamento por meio da coabitação e do casamento gays. Basta nós olharmos o que está acontecendo em nosso meio. Igrejas, pastores fazendo casamento deste tipo, de homossexuais. O aborto ele é considerado uma solução rápida para evitar a vergonha. Isso não é apropriado ao cristão. Isso não deve ser aceito em nosso meio. Uma outra coisa que nós vamos observar no retrato de uma sociedade permissiva é as modas mundanas se tornam a norma do vestuário, com pouco ou nenhuma consideração pela modéstia. Nós vamos ver a prática das tatuagens, a prática dos piercings corporais, a maquiagem que mostram demonismo e cultismo são as tendências preferidas para muitos. Os abusos de drogas e dependências de bebida forte são comuns, como muitos sempre querem sentir bem. Queridos, basta você abrir os olhos, que você vai ver que essa prática, ela está dentro da sua família, dentro de nossas igrejas. Por que não pensar ainda no assassinato, no suicídio, que são frequentes realizados? Por que não pensar ainda que a desobediência aos pais e autoridades constituídas está aumentando? Por que não pensar ainda que a corrupção está rapidamente se tornando um modo de vida, com pouco ou nenhum esforço para acabar com ela? Não há esforço para abandonarmos, queridos, essas práticas em nosso meio. Por isso, graças ao nosso bom Deus, o nosso presbitério, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma chamada ao jejum, para nós estarmos jejuando, para que Deus possa nos dar força, nos fortalecer para vencer essas práticas e sermos considerados irrepreensíveis perante o nosso Deus. Sermos considerados aptos a estarmos na presença dEle e não sermos alvos da ira do nosso Deus, como alguns já foram. Queridos, e quando nós observamos esse retrato de uma sociedade permissiva que está entrando para dentro de nossas igrejas, nós queremos ainda dizer que as infelizes causas de uma sociedade altamente permissiva. Uma delas é a busca pelo materialismo. Muitas vidas e empreendimentos são caracterizados por um forte desejo de ganhos mundanos. E nós podemos ver isso, João, o apóstolo João, ele contestando essa prática na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que assim ele declara: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Queridos, o apóstolo João denunciou essa prática. Nós não podemos ser diferentes diante dessa prática da condenação às coisas que estão adentrando ao mundo. E por que não pensar ainda nas palavras de
de Tiago, quando ele escreve na sua carta, capítulo 4, versículo 4, assim ele declara: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mensagens pregadas há dias atrás. A busca pelo materialismo tem sido uma das causas que traz, que efetua, que diagnostica uma sociedade primitiva. Mas também, querido, a má influência ocasionada pelo mau companheirismo que corrompe a boa moral. Queridos, a nossa convivência. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação com a igreja de Coríntios. E hoje nós conhecemos como a nossa palavra, que é: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E o apóstolo Paulo, falando dessa verdade, ou desse dito que nós hoje falamos em pequenas palavras, no versículo 33 de sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, assim ele declara: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o trocadilho que nós temos nos dias atuais. Diga-me com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Sim, queridos, a influência pelo companheirismo tem trazido à igreja do Senhor a aceitação de algo permissivo que não é aceito pela igreja, pela Sagrada Escritura, e especialmente por nós nos últimos dias não podemos aceitar essas influências. Mas também, por que não dizer uma outra causa que traz a diagnosticar uma sociedade que é contrária à palavra do Senhor? As más informações se espalham pelos meios de comunicações de massa, como rádio, televisão, revistas, internet. Sim, queridos, nós estamos vendo muitas pessoas vendo e ouvindo essas informações quanto ao aborto, quanto a tudo aquilo que é contrário à Sagrada Escritura. A televisão, as revistas, a internet, elas incrustam em nossas mentes algo que aparentemente não tem nada a ver. Tudo é aceitável. Se você deseja ser feliz, você pode praticar. E isto, queridos, tem trazido prejuízo. Essa é uma das causas que tem diagnosticado a uma sociedade permissiva nos últimos dias. Mas e por que não pensar ainda numa quarta infeliz causa que diagnostica uma sociedade que é contrária às Sagradas Escrituras? Eu quero trazer as palavras do grande sábio Salomão, que deixa para nós registrado no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Assim ele nos ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, nós temos uma enorme preocupação quanto à presença das nossas crianças em nossa igreja. Quando os pais não têm trazido seus filhos à igreja, tanto na escola bíblica dominical quanto no culto à noite. Nós já falamos aqui uma diferença que é enorme dos ensinos que nós recebemos dos professores de escola dominical, dos pregadores, quanto ao ensino secular. E é uma diferença enorme, queridos, quase incalculável, para pensarmos que nós temos 1 hora de escola bíblica dominical, enquanto durante a semana os nossos filhos estão quase 40 horas ou mais estudando algo secular. E sem falar da internet, da televisão, de outras informações que têm acessado. Queridos, precisamos inculcar, precisamos colocar na mente dos nossos filhos, para que assim eles possam responder a essa sociedade que tem pregado
que tem incrustado o que não tem nada a ver nos nossos dias. Aí do versículo 15 do mesmo capítulo, o grande sábio Salomão nos ensina que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A falta de correção. Hoje nós tiramos a vara, hoje nós tiramos o castigo, pensando no efeito psicológico que poderá trazer aos nossos filhos. Quantas vezes nós sofremos castigos, varadas, chineladas, correadas, e hoje nós podemos dizer graças a Deus pelo pai que tivemos, graças a Deus pela mãe que tivemos, quando nos corrigiu, e assim hoje nós somos bons cristãos. Ensine seu filho, discipline seu filho, porque ele está vendo coisas, ele está ouvindo coisas que não são pertinentes ao nosso Deus. Mas ainda quero trazer as palavras mesmo registradas pelo grande Salomão, ainda no mesmo livro, capítulo 13, versículo 24, que Salomão ele traz algo preocupante para os pais. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Pais, ensine os seus filhos o caminho em que deve andar. Quando for velho, vai saber vencer todos esses ensinos que o mundo tem trazido e assim permanecer fiéis ao nosso Deus. Mas diante de tudo isso, queridos, o que nós devemos fazer como cristãos? Como cristãos nós devemos começar a agir agora, a falar contra o que é mal em nossa sociedade. Hoje nós que somos considerados protestantes, nós não mais protestamos. Dificilmente vamos às redes protestar, dificilmente vamos às ruas protestar aquilo que é mal contra o indivíduo, contra a família, contra a igreja do Senhor. E o mesmo escritor de Provérbios, isto é, Salomão, ele traz essa prática para nós como cristãos no capítulo 27, o versículo 5, ele diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, queridos, nós precisamos agir agora, tanto com a sociedade quanto com os nossos filhos. E se pensar ainda no que ele diz no capítulo 31, no versículo 9, assim ele diz: abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Como cristãos, irmãos, nós precisamos agir agora e falar contra o que é mal em nossa sociedade. Como cristãos, irmãos, nós devemos tomar uma posição para o que é certo e escolher sempre obedecer a Deus, não importa a situação. O apóstolo João, escrevendo as palavras do Senhor Jesus, no seu capítulo 14, versículo 15, assim ele registra as palavras do Senhor Jesus, que é necessário para nós nos últimos dias. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, nós temos posse dos mandamentos de Deus. Nós temos posse da vontade de Deus, registrada na Sagrada Escritura. Nós sabemos, e o nosso Senhor Jesus, Ele é taxativo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A quem nós estamos ouvindo? A Jesus ou ao mundo? Portanto, queridos, nós devemos tomar uma posição para o que é certo e escolher sempre obedecer a Deus, não importa qual seja a situação. Eu trago à nossa memória quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e que os sacerdotes, os principais, os oficiais de justiça proibiram de pregar o evangelho, e eles disseram: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. É necessário nós obedecermos. A obediência
ela vem desde os primeiros dias da Sagrada Escritura. A causa da desobediência de Adão e Eva levou ao pecado, levou à morte. A consequência, perdoei. A causa foi a desobediência. A consequência foi a morte, foi o afastamento de Deus. Nós precisamos obedecer. Samuel, ele diz que melhor é obedecer do que o sacrificar. Mas ainda queremos trazer algo para nós nesta manhã, dizendo que nós, como cristãos, nós devemos nos esforçar para ensinar, para treinar, para disciplinar nossos filhos de acordo com as determinações das Escrituras, como nós já lemos, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se afastará dele. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer essas mesmas palavras, porém diferente, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim, queridos, se quisermos ter os nossos filhos íntegros, honestos, irrepreensíveis ao nosso Deus, nós precisamos cumprir, ter essa obrigação como pais. Criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas uma quarta atitude que, como cristãos, nós devemos fazer diante de uma sociedade permissiva devemos, por uma questão de importância, observar o comportamento e amigos de nossos filhos, os materiais de leituras e o que eles assistem na TV. É o que nós vimos lá em cima das causas que esses procedimentos têm trazido prejuízos à igreja, prejuízos à vida cristã. Precisamos vistoriar, precisamos fiscalizar os nossos filhos, com que eles estão andando, o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Sim, queridos, são atitudes que amenizará a doença espiritual no meio da igreja do Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo que a nossa sociedade, ela está se degenerando moral e espiritualmente cada dia. Mas nós, como povo de Deus, não devemos se juntar à multidão para fazer o que é mal. Nós precisamos entender que a mensagem da semeadura registrada por Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no seu capítulo 6, o versículo 7, o versículo 8 é esta: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, se você quer colher feijão, você tem que plantar feijão. Se você quer colher arroz, você tem que plantar arroz. Não se planta sementes de arroz pensando em colher espigas de milho. Não se planta sementes de milho esperando colher feijão. O apóstolo Paulo nos dá esse entendimento. Aquilo que semeamos, nós também vamos ceifar. Se nós semearemos, vamos semear algo de bom, sementes boas em nossos filhos. Amanhã nós teremos alegria em nossos corações de ter os nossos filhos na presença de Deus. Portanto, queridos, fujamos da Babilônia. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Saiamos do meio da Babilônia. Mais uma vez eu trago uma das nossas últimas palavras aqui pregada. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que o nosso Deus nos abençoe a estar no mundo, mas não sermos do mundo, e a sermos o referencial
para aqueles que não sabem aonde encontrar a paz, o amor e a felicidade, e que possamos falar de Jesus. Antes da oração final, irmãos, queremos parabenizar os nossos irmãos que aniversariarão essa semana e desejar felicidade, desejar que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Por Deus, contemplar a manifestação da misericórdia do Senhor em não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical, que tem, ó Deus, se preocupado em ensinar as maravilhas do Senhor, para o crescimento, para o desenvolvimento da fé cristã na vida de cada um dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, desde o superintendente até a menor criança. E assim, ó Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa ricamente, ó Pai, os nossos irmãos, que o Senhor estará agraciando com mais um ano de existência essa semana. Que eles possam aprender a contar os demais dias na presença do Senhor e serem fiéis ao Senhor em tudo e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dá-nos, ó Deus, um dia maravilhoso, guardado e amparado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina, hoje e sempre. Amém.